Olá, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, porque a gente não sabe até onde essa pregação vai chegar, né? Meu nome é Cláudia, sou casada com o Fábio, sou serva do grupo de oração Jesus Chama Viva, da Paróquia Imaculada Conceição, em Duque de Caxias. E nesse dia de hoje, o Senhor me convida a partilhar a palavra, a prestarmos atenção àquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Queria que você, antes de começar a escutar essa pregação, que você traçasse o sinal da cruz sobre os seus ouvidos, para que o Senhor nos dê a graça nesse dia de ouvirmos aquilo que Ele tem a dizer a nós. Que o Senhor possa estar conosco nesse dia e que nós principalmente estejamos com Ele. Que os nossos ouvidos sejam canal de bênção, em que nós ouvimos e escutamos, quer dizer, damos a devida atenção à palavra de Deus. Amém? Convido você a pegar a palavra, a abrir no livro de Tobias, fica lá no Antigo Testamento, Tobias, capítulo 6. Se você quiser, você pode dar uma pausa nesse vídeo, para você poder pegar a palavra e depois você retoma. Tobias, capítulo 6. Amém? E esse livro de Tobias, ele fala sobre a história de uma família, que é Tobias, Tobit, que é o pai de Tobias, e sua mãe, e Sara, esposa de Tobias, mais para frente ela vai se tornar esposa de Tobias, e o arcanjo Rafael. São umas poucas aparições do arcanjo Rafael relatadas na Bíblia, né? E aqui ele é o grande companheiro de Tobias numa viagem que ele precisa fazer para recuperar um dinheiro que estava com uma pessoa uma outra localidade muito distante. E o pai dele, por ter ficado cego, pediu para que ele fizesse essa viagem, né? Que era uma viagem muito longa, para que ele reavesse esse dinheiro deles, né? Como se fosse um empréstimo que o pai dele fez para o homem chamado Gael. E esse Gael, no caso, deveria devolver esse dinheiro para eles. E essa história começa logo no início, se você pegar para ler esse livro, que é um livro riquíssimo de informação, que Deus fala muito aos nossos corações, há muito poder da manifestação de Deus na história dessa família. E é um livro pequeno da Bíblia, dá para gente ler numa tarde. São poucos capítulos e eu até indico a vocês que façam a leitura desse livro. No início, a palavra vai dizer que Tobit, né, pai de Tobias, era um homem justo, íntegro, temente a Deus, obediente a Deus e que ensinou seu filho Tobias a também ser dessa forma, né? Só que Tobit foi acometido de uma cegueira. Se você conseguir ler todo esse livro, você vai ver relatando essa questão da cegueira, né? E ele ficou cego porque caiu fezes de um pássaro sobre os olhos dele e ele ficou cego. Mas nem por causa da cegueira, né, dessa tragédia que aconteceu, ele não blasfemou, ele não ficou aborrecido com Deus, né, por causa disso, porque ele era um homem temente. E como é que Deus permite que isso aconteça? Como a gente muitas vezes questiona, né? Estou na igreja, faço tudo direitinho e como é que Deus permite que tal coisa aconteça na minha vida, na vida de alguém que eu amo? E a gente começa a questionar Deus. Tobit não fez isso. Mesmo cego, mesmo passando todas as dificuldades de uma cegueira repentina, né, porque foi definitiva, naquela época não tinha os recursos adequados, né, exame, cirurgia, não existiam essas coisas naquela época, né? E realmente ele ficou cego. E por conta disso, a renda familiar também caiu. E ele se lembrou desse dinheiro que ele tinha emprestado com Gael, né, de uma outra localidade que era muito longe, e ele pediu para Tobias, que era o filho dele, ir até essa localidade para pegar esse dinheiro, né, que tinha sido emprestado há muito tempo atrás e que era de direito daquela família, da família de Tobias. E Tobit pede para que Tobias ache uma pessoa, um companheiro de viagem,
para que vá até essa localidade para pegar, reaver esse dinheiro deles. E quando Tobias vai para procurar alguém, o anjo Rafael, né, está ali a postos e eles começam uma conversa. A princípio, Tobias não sabe que Rafael é um anjo, né? E ele está com forma humana, então ele não tem como saber. Rafael entra até a casa, Tobias apresenta: olha, pai, esse é a pessoa que eu vou levar na viagem comigo, vai ser meu companheiro de viagem até aquela cidade para poder reaver o nosso dinheiro. E Tobit, como pai, né, faz várias perguntas para Rafael, que se apresenta como Azarias, e ele concede, dá o ok para que o filho viaje com aquela companhia, que até então eles não sabiam que era um anjo, um arcanjo. E começa então a viagem deles dois até essa localidade, né? Tudo era feito com muita dificuldade, né? Não tinham os meios de transporte que nós temos hoje que agilizam, que abreviam o tempo da viagem, né? Como avião, helicóptero, carro. Não tinha essas coisas naquela época. Era tudo feito em cima de um burro, de um cavalo ou a pé, né? No máximo um barco quando encontrava embarcação. Mas assim, não eram coisas fáceis, né? Não eram viagens fáceis, eram viagens muito, muito longas, né? Que se levaria muito tempo e se corriam muitos riscos nessas viagens, né? Da pessoa ir e não voltar. Inclusive no capítulo 5, né? Que é antes desse capítulo que a gente vai desmembrar hoje, a mãe de Tobias fica muito apreensiva, achando que o filho está indo embora e não vai voltar, não vai conseguir retornar, né? E Tobias fala: não, ele vai voltar, ele saiu são e salvo daqui, ele vai retornar. Porque Tobias confiava em Deus e confiava a família dele, especialmente o filho dele, né, que estava nessa missão, a Deus. E Tobias sabia que Deus guardaria ele. Só que ele nem sabia que um anjo estava acompanhando o filho dele nessa viagem, né? O tema da pregação de hoje é a quem nós temos escutado, a quem eu tenho escutado. E para a gente começar, antes da gente pegar a palavra de Deus, né, diretamente, eu fui no dicionário para ver a diferença dos verbos ouvir e escutar. E eu vou ler aqui para vocês o que diz o dicionário, tá? Sobre esses dois verbos. Ouvir é um processo biológico do sentido da audição. Vai além da nossa vontade. Ouvimos um ruído, um barulho, alguma voz, mas só fica nisso, a gente simplesmente só escuta. Só escuta não, só ouve, né? E o escutar, o verbo escutar, tem um outro significado, que diz assim: é ação que depende da nossa vontade, da nossa atenção. Refletir no que está sendo escutado. Então, há uma diferença, sim, entre ouvir e escutar. Por exemplo, quando a gente tá vendo alguma coisa que a gente quer muito ver na televisão, que a gente está muito interessado em ver na televisão. Você até escuta outras pessoas falando, outros barulhos acontecendo ao redor, mas a sua atenção está naquilo que você quer ver, naquilo que você está ouvindo, está escutando. Agora, essa é a diferença. O escutar é o ouvir com atenção. É ouvir dando atenção àquilo que está sendo falado. O só ouvir, não. Sabe aquele exemplo que a gente dá de esposo, para que as mulheres aí casadas, que ele tá vendo futebol e você fala 500 vezes a mesma coisa e ele só balança a cabeça? Porque a atenção dele tá onde? Tá na televisão, tá no jogo de futebol. Ele tá ouvindo o que o narrador tá narrando lá na hora da partida. Ele até ouve que você está falando alguma coisa, mas como ele não está dando a devida atenção, ele não está escutando. Ele está só ouvindo que você está falando alguma coisa. Mas se não tem a atenção, ele não escutou. Por isso que muitas vezes, você ouviu o que eu falei? Você escutou o que eu falei? Aí a pessoa fala, não, eu sei que você falou alguma coisa, mas eu não prestei atenção. Quer dizer, a pessoa só ouviu que tinha um barulho, que tinha um ruído, que tinha uma voz, porque o ouvido da gente, né, captou esse barulho, captou essa voz, mas o cérebro não prestou atenção naquilo que estava entrando. Então,
a partir dessa definição dos verbos ouvir e escutar, eu peço a você que para aí 10 segundinhos e peça ao Espírito Santo a graça de escutar essa pregação. De escutar realmente aquilo que Deus está falando, não só ouvir. A Cláudia está falando, a Cláudia está pregando, Deus está falando. Eu posso só ouvir ou posso escutar, prestar atenção, obedecer. E é isso que Deus quer de nós. Que a gente, além de ouvir, a gente escute, a gente preste e dê a devida atenção àquilo que Ele está falando aos nossos corações. Através dessa pregação, através da homilia da Santa Missa aos domingos, através do que você vê na televisão, né, nos canais católicos, momentos de oração, momentos de revelação que Deus faz, que muitas das vezes a gente só ouve, a gente não escuta, a gente não dá a devida atenção, a gente não obedece aquilo que Deus está falando aos nossos corações. E por isso muitas vezes a gente se perde no caminho. Por isso que muitas vezes a gente não entende o porquê de certas coisas acontecerem. Porque a gente só está ouvindo, não está escutando. Amém? A gente não vai ler esse capítulo todo, o capítulo 6 todo, a gente vai ler versículos, trechos desse capítulo, tá bom? E o Senhor vai falando aos nossos corações. Então, lá no versículo 1 do capítulo 6, fala assim: Tobias partiu, ele e Rafael, o arcanjo Rafael, partiram nessa missão, nessa viagem, para reaver esse dinheiro que estava emprestado com essa pessoa chamada Gael, tá? Tobias partiu, seguido do seu cão, né? Ele devia ter um cachorro, e deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo lhe disse: Pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Vamos dar uma paradinha aqui. No versículo 4, no início do versículo 4. Eles já estavam provavelmente andando já há um tempo e parou para se lavar. Com certeza tinha muita poeira no caminho, que as ruas não eram asfaltadas, né? Então eles estavam sujos. A palavra não diz aqui há quanto tempo já que eles estavam caminhando, né? O que a palavra relata é que eles pararam na beira desse rio chamado Tigre e ele desceu para lavar os pés. Tobias desceu para lavar os pés. E na hora que ele estava lavando os pés, apareceu um peixe muito grande querendo devorá-lo. Quando a gente pensa nessa cena, eu queria que você imaginasse essa cena. Uma pessoa descendo para um rio para lavar os pés, para se refrescar, né? E vem um peixe muito grande que a gente não sabe que peixe é esse, né? Ele estava na beira de um rio, então não era um tubarão. Mas que peixe é esse? A gente não sabe, né? Poderia até ser, não sei, um jacaré, que naquela época não tinha essa nomenclatura jacaré, muito grande querendo devorar ele, a gente não sabe o que pode ser, né? Então, ele desceu e esse peixe, que a gente realmente não sabe se é peixe, pode ser só a nomenclatura da época, queria devorar ele. Só que o companheiro de viagem era um anjo, mas até então Tobias não sabia que Rafael era um anjo. Era um homem normal, para ele era um homem comum que era um companheiro dele de viagem. E o anjo fala para ele grita, né? E o anjo fala para ele. Aterrorizado, Tobias gritou dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. E o anjo lhe disse: Pega-o pelas guelras e puxa-o para ti. Quando eu li isso aqui, eu já tinha lido essa passagem outras vezes. Mas hoje me chamou muita atenção essa ordem que o anjo dá para ele. Pega o peixe e traze-o para ti. Tira ele de dentro da água, tira o peixe de dentro da água e traz para perto. A princípio, o que a gente faria? Correria do problema. Correria daquela aprovação, porque ele estava numa aprovação ali. A princípio, o conselho mais óbvio seria correr do peixe. Não pegar o peixe pela guelra e trazer para perto dele. Né? A lógica de Deus não é a nossa lógica. O jeito de pensar de Deus não é o nosso jeito.
E isso me chamou muita atenção nesse início aqui. E ele fez, como o anjo tinha dito. Tobias assim o fez, arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. Então o anjo disse-lhe: abre-o, guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão de remédio muito eficazes. E assim Tobias fez. Parando um pouquinho para refletir nessa situação, nessa cena aqui, e trazendo para a nossa vida, quantos problemas, quantas provações, eu não digo tentações, tá? Tentações nos levam ao pecado, a provação não. Quantas provações a gente passa de desemprego, de doença, de algumas coisas que acontecem na nossa casa, na nossa família, e que a gente quer se afastar do problema. E que a gente quer que aquele problema vá-se embora o mais rápido possível. Se a gente pudesse estalar o dedo e ir embora, esse seria o ideal pra gente. Mas quando Rafael, né, quando o arcanjo Rafael fala para Tobias, pega o peixe e traz para perto de você, eu fiquei imaginando, Senhor, quantas vezes essa provação não vai me fazer crescer? Porque esses órgãos, né, depois que o peixe foi morto, que ele tirou, que é o coração, o fel e o fígado, né? O fel devia ser alguma coisa que tinha dentro do peixe que ia servir de remédio, que o Rafael fala aqui no final. Servirão para remédios muito eficazes. Depois ele explica o sentido de cada um. Por que ele tinha que tirar o coração, o fígado e o fel levar com eles durante a viagem. Uma das coisas aqui era para curar a cegueira do pai dele, de Tobit, que tinha ficado em casa. Na volta dessa viagem, aquele fel ia servir para curar a cegueira de Tobit. Se aquele peixe não tivesse atacado eles não teriam como retirar essas coisas importantes do peixe que curariam o pai dele. Uma das coisas curaria a cegueira do pai dele. E a outra coisa seria queimada para expulsar o demônio que tinha na futura esposa de Tobias, que era Sara. A história de Sara era uma mulher de família, uma moça de família, muito bela, muito certinha, mas que ela não conseguia manter um casamento por mais de 4 dias. Ela já tinha tido 7 maridos. E os 7 morreram na noite de núpcias. Por quê? Tinha um demônio que os matava. E esse demônio não fazia mal a Sara, só fazia mal aos maridos dela. Ela já tinha tido 7 maridos. E todos eles morreram na noite de núpcias. Só que essa Sara, essa menina, essa moça, era escolhida de Deus para Tobias. Só que Tobias, se não tivesse pego o peixe para si, aquela aprovação, aquele momento de tribulação que ele passou ali, se ele não tivesse tirado aquele peixe da água, veio de fugir do peixe, ele pegou o peixe e trouxe para a água, para fora da água. Matou o peixe, retirou o que o anjo mandou ele retirar. Aquele coração teria que ser queimado e a fumaça do coração daquele peixe expulsaria o demônio que estava rodeando Sara, que não deixava ela ser feliz no casamento. E assim eles puderam se casar. Depois, com a continuidade da leitura, vocês vão ver isso. Ele se casou com Sara. Eles fizeram as núpcias, durante 3 dias depois do casamento, fizeram oração, 3 dias de oração, e depois consumaram o casamento. E Tobias não foi morto pelo demônio, porque o demônio foi expulso por conta daquele coração que foi retirado daquele peixe que atacou ele lá no início da viagem. Então, certas coisas que acontecem na nossa vida, certas provações, certas tribulações, certos pesos, desesperos, que a gente acha que é uma tragédia, certas coisas que Deus permite é para tirar um bem lá na frente. Deus nunca vai permitir na nossa vida que algo ruim aconteça se não for para lá na frente nos dar um bem maior. Se não for para nos ensinar alguma coisa, Deus nunca, jamais vai fazer isso, porque Deus não é um Deus carrasco, vingativo, manipulador, como muitas pessoas dizem. Deus não é esse Deus. Deus é um Deus de amor, que nos ama, como a gente escutou na liturgia de domingo agora.
Deus nos ama. E tudo que ele faz, mesmo que a princípio pareça ser ruim, tudo que ele permite muitas vezes que aconteça pareça ruim para nós, Deus é bom o tempo inteiro. Mas a gente precisa estar atento. A gente precisa prestar atenção aos sinais, aquilo que Deus está falando. Se a gente só ouvir, não vai adiantar. A gente precisa escutar, dar atenção e obedecer. Tobias foi treinado nessa escuta obediente. Ele sempre obedeceu, sempre escutou todos os conselhos que o pai dava para ele, né? O velho Tobit era um homem muito sábio, muito temente a Deus, e ele criou Tobias, né, na regra de Deus, nos mandamentos de Deus. E Tobias foi acostumado a escutar o pai, porque o pai sempre lhe dava conselhos que visavam o agrado de Deus. Tobit sempre deu exemplos e sempre ensinou falando, né? A gente ensina falando e ensina também com a vida, com testemunho de vida. Então, Tobit, pai de Tobias, ele ensinava Tobias das duas formas, sendo um bom exemplo, como um homem de Deus, um homem bom para a comunidade deles, e falando. Antes de Tobias partir para essa viagem com o anjo, né, no capítulo 4 desse livro, vai relatar todos os conselhos que o velho Tobit deu para Tobias antes da viagem. São muitos conselhos. Inclusive, eu peço a vocês que leiam todo esse capítulo, todos esses capítulos desse livro, mas o capítulo 4 fala de todos esses conselhos que ele deu para essa viagem. Não faça isso, faça dessa forma. E Tobias com certeza fez tudo. Ele escutou o que o pai falou. Ele não só ouviu, não entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Entrou pelo ouvido e ficou no coração e gerou frutos. A nossa escuta daquilo que Deus está falando para nós precisa gerar frutos de santidade, em primeiro lugar para mim, e que esses frutos possam alimentar outras pessoas que estão ao meu redor. Através da obediência, da escuta de Tobias, ele escutou o pai, ele escutou todas as orientações que o anjo deu para ele durante a viagem, e na volta ele conseguiu reaver o dinheiro que a família dele precisava. Deus concedeu a ele uma esposa, e essa esposa, né, naquela época tinha os dotes, né? Quem se casava com aquela mulher tinha os dotes, os bens daquela família, né? Então, ele saiu de uma situação, né? Eles não eram miseráveis de passar necessidade, mas eles eram pobres. A família de Tobias era uma família pobre, né, com poucos recursos. E mesmo assim, Tobias ainda ajudava, partilhava o que ele tinha com muita gente. Mas quando Tobias partiu, ele partiu nessa condição, né, de tendo muito pouco, deixou os pais muito velhinhos, com uma condição financeira muito baixa. Ele foi reaver esse dinheiro de um lugar longe. E quando ele voltou com o dinheiro que estava emprestado. Ele voltou com uma esposa e com os bens que essa esposa tinha, porque quando se casava, herdava uma parte dos bens, né? Então, assim, Deus, de uma situação ruim, de um mal que nos acontece, de uma tribulação que nos acontece, ele tem o total poder de mudar essa situação. Mas é preciso que a gente esteja atento. Quando a gente fala assim, Senhor, eu quero ser teu discípulo, tem até uma música que a gente canta, né? Quero caminhar contigo e como um discípulo te acompanhar. O discípulo escuta o que o mestre fala, o que o mestre ensina. Ele não só escuta, ele dá atenção, a devida atenção e coloca em prática. Muitas das vezes falta isso em nós. A gente só ouve. A gente nem escuta, a gente nem dá a devida atenção. Quantas vezes a gente entra na igreja, participa da missa e quando sai da missa, se alguém na porta te perguntar qual foi a leitura de hoje, você nem sabe, você nem lembra mais. Por quê? Porque a gente não deu a devida atenção. A gente sabia que lá na frente tinha alguém fazendo uma leitura, cantando um salmo, o padre lendo o evangelho e depois fazendo a homilia. Mas se alguém me perguntar exatamente o que foi falado lá dentro, muitas das vezes, nem prestei atenção. A gente ouviu, porque o ouvido da gente captou aquele som, mas a gente não escutou, a gente não deu a devida atenção. Então, quando a gente não dá a devida atenção àquilo que Deus está falando, quem sofre somos nós. Nós falávamos isso na reunião de núcleo, né? Quando o Senhor nos deu essa palavra para pregar. Quantas das vezes a gente não escuta,
as coisas ruins acontecem, a gente não entende que aquela coisa ruim, se eu viver da forma correta, nas orientações de Deus, lá na frente Deus vai me dar um bem maior, e eu blasfemo contra Deus, eu me afasto de Deus, eu ensino outras pessoas que Deus castiga, que Deus não ama, que Deus não escuta a minha oração. Então, assim, a gente precisa mudar essa chave dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Eu preciso escutar a Deus. Eu preciso entender que a provação que eu passo hoje, se Deus permitiu que eu passasse por essa dor, por esse sofrimento, lá na frente Ele vai me ensinar alguma coisa. Lá na frente isso vai me trazer benefício, porque Deus não faz nada, Deus não permite nada que não vai nos trazer um benefício lá na frente, mesmo que na hora, no momento, a gente não entenda, porque a gente é humano e não tem capacidade de entender tudo mesmo, é normal. Mas a gente precisa aceitar com o coração confiante, não aceitar assim, foi a vontade de Deus, né? Não é nesse sentido. Aceitar com o coração confiante, se Deus está permitindo que eu passe por essa dor, que eu passe por essa situação, eu sei que lá na frente Deus vai me dar a recompensa se eu for fiel aqui. Se sou fiel no pouco, se eu sou fiel no tempo da tribulação, da provação, Ele me confiará mais. Deus promete, Deus cumpre. Deus não é homem que promete e não cumpre, que mente. Deus não é assim. Então, que através dessa pregação, o seu coração seja enlaçado por essa verdade. Que você se deixe convencer por essa verdade. Em primeiro lugar, eu preciso deixar de só ouvir para escutar, dar a devida atenção e obedecer. O Senhor está à porta do nosso coração. O Senhor nos deu outra passagem no núcleo. Está lá em Apocalipse 3, eu não vou abrir. Mas é um versículo muito conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. É desejo do coração de Deus para o nosso coração que Ele faça morada em nós. E para que Deus faça morada no nosso coração, para que Ele não fique do lado de fora batendo, insistindo para entrar, é preciso que a gente pare e escute aquilo que Ele está falando. Quantas vezes você ouviu falar sobre perdão? Quantas vezes você ouviu falar sobre não fazer coisas erradas? Não furtar, não roubar, não matar com a língua, não matar com os olhos de ódio. Quantas coisas, quantos conselhos, quantas pregações, quantas homilias, quantas instruções o Senhor nos dá através da sua palavra diretamente. É só a gente pegar e ler. E a gente apenas ouve. A gente não escuta. A gente não dá a devida atenção e o devido cumprimento daquilo que está sendo falado. Se Deus fala, é para o nosso bem. Deus sempre fala para o nosso bem. E aqui a história de Tobias, que eu insisto com vocês que leiam esse livro todo de Tobias. É fantástica essa história. Como Deus nos ensina a importância de ouvir, de escutar. Não de ouvir, de escutar. E fica esse questionamento para o seu coração. A quem você está escutando? Quais são as vozes que você tem escutado? O que e quem está falando ao seu coração e você tem seguido? A televisão, o medo, pessoas que não caminham com Deus, que te dão maus conselhos, que na hora da tribulação blasfema junto com você ao invés de falar para você, não blasfema, louva. Louva a Deus por esse período de tribulação. Quantas vezes no nosso grupo de oração a gente fala isso? Irmão, louva a Deus pela sua tribulação. Porque quando a gente louva a Deus no período de tribulação, não só quando depois que passa, não. Quando a gente está no meio do furacão, no meio da tribulação, Senhor, eu te louvo e te bendigo porque está acontecendo isso. Porque eu sei, mesmo sem entender, eu sei que se você permitiu, é porque lá na frente eu vou ter um benefício vindo de ti. Então é aprender a escutar aquilo que Deus fala ao nosso coração. E não escutar outras vozes, são muitas vozes. É muita coisa enganosa que chega no nosso ouvido. A gente muitas vezes não tem como deixar de ouvir. A gente vai ouvir.
Pessoas falam o que querem na hora que querem, do jeito que querem. Tem coisas que a gente pode bloquear, mas tem coisas que não. Mas se eu só ouço essas coisas, elas não penetram no meu coração. Mas se eu escuto e dou a devida atenção, elas penetram e criam raiz. E essas raízes são de trevas. E levam o meu coração para as trevas. E levam o meu comportamento para as trevas. E a minha boca, que era para louvar, começa a murmurar, reclamar de tudo. Porque a gente não entendeu que a tribulação vivida em Deus gera benefício para a gente lá na frente, como aconteceu com Tobias. Aquele peixe não atacou ele à toa. Ele tomou aquele, ao invés de fugir daquele peixe, ele trouxe aquele peixe para si. Fez o que tinha que fazer, escutou o que o anjo falou para ele, recolheu o que precisava recolher de dentro do peixe, porque servia para curar a cegueira do pai dele quando ele retornou dessa longa viagem. O fel foi colocado no olho de Tobit. Acho que está lá no capítulo 8 isso. O fel foi colocado no olho de Tobit e o pai dele voltou a enxergar. E o fígado e o coração foram queimados e aquela fumaça expulsou ao redor de Sara aquele demônio. E ele pôde se casar com ela e constituir família. E a vida daquela família inteira se modificou. Por quê? Porque escutaram a voz certa. Então não reclame da sua tribulação, não reclame da provação. Não blasfeme contra Deus por aquilo que você hoje está passando. Não duvide que Deus te ama só porque você está sofrendo alguma coisa. Que o Senhor possa guardar os nossos corações e os nossos ouvidos. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor agora, nessa hora, que te dê essa graça. Que o Espírito Santo esteja sobre o seu coração, sobre os seus ouvidos. E nos faz, Senhor, sermos obedientes, escutarmos somente a Ti, darmos a devida atenção somente à Tua palavra e a graça de cumprir, não só de escutar, não só de ouvir, mas de cumprir aquilo que Tu nos pede, aquilo que Tu nos fala, porque sempre é para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda naquela hora, na hora da tribulação, na hora do problema. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós e sela-nos com a Tua graça. Sela os nossos ouvidos, sela o nosso coração. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.